Então, hoje, vocês serão expostos à regra da cadeia, tá? Que é a regra de derivação que diz como se deriva a composição de duas funções. Ela está no seguinte enunciado, a regra da cadeia. No enunciado da seguinte proposição. Sejam FG funções, tá? E P o número real. Se a função f tem derivada em P, ou seja, ela é diferenciável no número real P, e a função g é diferenciável em f de P, então a G composta com a F, a composição de G com F, ela é diferenciável em P, valendo a seguinte fórmula. A derivada de G composta com a F em P é a derivada da G em F de P vezes a derivada da F em P. Tá? Observem vocês que para valer essa fórmula é necessário que a F tenha derivada em P e que a G tenha derivada em F de P. E o produto dessas duas derivadas dá a derivada da composta aonde? Em P. Tá? Essa fórmula aqui é conhecida como regra da cadeia. A prova disso, vamos direto à prova para depois fazer as aplicações. Por que ela tão útil? Hã? Por que ela tão útil? A regra da cadeia. Para derivar a composição. Como é que você vai derivar a composição? Você precisa da regra da cadeia. Derivar, por exemplo, uma função desse tipo, ó. H de x igual a raiz cúbica de x4, x2 mais 1, por exemplo. x2 mais 1. Raiz cúbica de x2 mais 1. Isso aí é uma composição de duas funções. É a composição da raiz cúbica com a função polinomial x2 mais 1. Então, para derivar... O cara trouxe uma tapioca hoje, joga. Eita! Tá? Vamos lá. Diga. Pode o que na Quê? Pode o que na segunda prova? Qual é a segunda prova? Cálculo. Cálculo. Todas as provas vai cair cálculo. É a matéria que for dada. Tá? Então, só isso. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? F é diferenciável em P e G é diferenciável em F de P. Então, daí, primeira conclusão da definição de diferenciabilidade é que P pertence a quê? Ao domínio da F. Tá? P está no domínio da F. F de P está onde? F de P está onde? No domínio da G. E os limites. Que limites? A F ser diferenciável em P é, além disso, esse limite aqui ele ser um número real. A G ser diferenciável em F de P é esse limite aqui, ó. E eu vou trocar as letras aqui para ficar mais didático.
Esse limite aqui, ele é um número real. Esse limite ser um número real é a f ser diferenciável em p. Enquanto esse limite ser um número real é a função g ser diferenciável no número f de p. Tá? Então, e os limites são números reais. Daí você tem o seguinte: se P está no domínio da F e F de P está no domínio da G, o que é que você tem? A P está no domínio de quem? De G composta com a F. Então, a primeira condição de diferenciabilidade da G composta com F é satisfeita. Por quê? Se o P está no domínio da F e F de P está no domínio da G, então, por definição da composta, o P pertence ao domínio de G composta com a F. Beleza. Mas isso não basta. É preciso o quê? É preciso que esse limite, qual é? Limite com x tendendo a P de quem? De G composta com F em x, menos o quê? G composta com F aplicada em P, dividido por x menos P. Eu preciso mostrar que esse limite é um número real. Mais do que isso, eu preciso mostrar que esse limite é este produto. Porque aí, se esse limite for esse produto, como esse produto é um número real, porque é o produto de dois números reais, a função g composta com f será diferenciável aonde? Em P. E a derivada dela em P será isso aqui. Beleza. Tá? Vamos mostrar então. Quem é esse limite? Esse limite eu posso escrever como sendo assim, é o limite com x tendendo a P de... Quem é G composta com a F em x? Quem é? É G de F de x. E quem é G composta com a F em P? É G de F de P. E eu vou escrever assim, ó, F de x menos F de P vezes F de x menos F de P dividido por x menos P. Vocês concordam que essa expressão é igual a essa que está aqui? É a mesma expressão. Como foi que eu cheguei a essa expressão? Eu dividi por f de x menos f de p e multipliquei, né, por f de x menos f de p. Tá ok? Tá ok? E aí, beleza, sabe por quê? Porque o limite do produto é, em sendo finitos os limites, em sendo números reais os limites, limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a P. De quem? De G de f de x menos G de f de P, dividido por quê? Por f de x menos f de P, vezes o limite com x tendendo a P de quem? De f de x menos f de P sobre x menos P. Tá contando o tempo aí, tá, garoto? Beleza. Tá? Porque eu quero usar as minhas hipóteses. Aí eu chego aqui e observo uma coisa, ó. Como a f é diferenciável em P a f é contínua. Ou seja, limite, e você tem o seguinte, ó. Quem é limite de f de x com x tendendo a P? Quem é? É f de P. Por quê? Porque a f é contínua em P, uma vez que em P ela é diferenciável. E aí eu chego aqui, faço uma mudança de variável. Eu chamo U de f de x, ó. Com x tendendo a P, o que é que acontece com U? Tende a f de P. Tá? Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a P de quem? De f de U
menos com x tendendo a P, não. Com x tendendo a P, o que é que acontece com o U? O U tende a quem? A F de P. Então fica o limite de G de U menos o quê? G de F de P sobre quem? U menos F de P, porque com x tendendo a P, F de x tende a F de P. Vezes o quê? O limite com x tendendo a P, vou repetir. F de x menos F de P sobre x menos P. Acontece que esse limite aqui, quem é esse limite? É a derivada da função g, ok? É a derivada da função g em F de P. Vezes o quê? A derivada da F em P. Então, ó, esse limite aqui, eu parti daqui, cheguei, que é igual a isso, acabou a minha demonstração. A função g composta com f é diferenciável P. A minha demonstração acaba se, com x tendendo a P, eu tenho que o f de x tende a f de P, e não necessariamente isso é verdade. Então, é um problema aí na minha demonstração. Tem um problema nessa demonstração. Porque essa igualdade, ela não garante que com x tendendo a P, o f de x tende a f de P. Porque o f de x pode ser f de P para x tão próximo de P quanto eu queira. Quando é que f de x tende a f de P? Quando f de x aproxima-se de f de P, mas é o quê? Diferente. Ou seja, essa demonstração ela funciona se eu tiver em alguma vizinhança aberta e estrita de P, f de x diferente de f de P para todo x nessa vizinhança aberta e estrita de P. Isso aqui já tem um problema. Só o fato de eu escrever f de x menos f de P no denominador já dá um problema, porque eu só posso escrever isso aqui se com x tendendo a P, f de x for diferente de f de P. Coisa que eu não sei, por exemplo, a função constante. O limite da constante num ponto é a constante. Mas o valor da função constante em x, com x tendendo a P, não tende para o limite. É o limite. Então tem um problema com essa minha demonstração. Por quê? Porque com esse limite sendo verdadeiro, não necessariamente f de x tende a f de P. Eu só posso fazer a mudança de variável daqui para cá se com x tendendo a P, o valor f de x tende a f de P. E para isso, repito, é preciso haver uma vizinhança aberta e estrita de P, na qual o valor f de x é diferente de f de P para cada x dentro dessa vizinhança. Vocês entenderam o problema dessa demonstração? Então, não funciona. De qualquer maneira, eu não dou esse trabalho por perdido. Por quê? Porque se a minha f for uma função tal que com x tendendo a P, f de x tende a f de P, então eu posso fazer a mudança de variável e eu vou chegar nesse resultado. Ou seja, não tem como a derivada ser diferente disso. Mas para eu provar que é isso, eu tenho que ir por outro caminho que eu não me depare com essa limitação de eu não poder fazer a mudança de variável, tá? Eu só posso fazer, eu alertei para você só pode fazer a mudança de variável no limite, uma mudança de variável desse tipo, se com x tendendo a P, o f de x tenda a f de P. Senão, você não pode fazer a mudança de variável. Tem problema aí. Nós já vimos que tem, tá certo? Bem, então qual é a saída para eu demonstrar de vez? Tá? Então, daí, P pertence ao domínio da J. Então, até aqui está tudo ok. O problema é calcular esse limite dessa forma que eu calculei. Tem um furozinho na demonstração, tá? Porque eu preciso de uma condição. Mas eu quero demonstrar que isso vale para todas as funções f e g, tal que f é diferenciável em P e g é diferenciável em f de P. Você entendeu?
E a demonstração, para eu fugir desse problema, não me deparar com esse problema, ela é construtiva. Eu vou fazer o seguinte, seja H do domínio da G em R, olha quem é H, ó. Seja H do domínio da G em R, a função dada, tá ligado, tá? A função dada por, olha quem é H, ó. H de U é igual a quê? Vou abrir um parênteses aqui. É igual a G de U menos G de F de P sobre U menos F de P, se U for diferente de F de P no domínio da G, claro, né? Porque o domínio da H é o domínio da G. Tá certo? Se U for diferente de F de P. E é igual a derivada da G em F de P, se U for igual a F de P. Olha aí quem é essa H. H está bem definida. Quem é H de U, se U... Olha, F de P é uma constante, porque P é uma constante. Tá? P está fixo, porém arbitrário, tá? Arbitrário desde que a F seja diferenciável em P e G seja diferenciável em F de P. Então, H de U é isso aí, é essa função. A primeira conclusão é que a função H é contínua no número real F de P. Então, tem-se o seguinte, ó. Olha aqui. Quem é o limite de H de U com U tendendo a F de P? Quem é? Isso aqui é o limite com U tendendo a F de P de quem? Quem é H de U com U tendendo a F de P? Se U tende a F de P, U é diferente de F de P. Então isso aqui é o quê? G de U menos G de F de P sobre U menos F de P. Só F aí. Ah, esqueci o quê? F de P. Obrigado. Agora está correto? Tá. Mas quem é esse limite, gente? Esse limite é, por hipótese, a função G é diferenciável onde? Em F de P. Então, e esse limite, quem é esse limite? É o limite que dá a diferenciabilidade da função G no número F de P. Ou seja, esse limite é a derivada da G em F de P. Mas quem é a derivada da G em F de P? É H de quem? De F de P. Ou seja, o limite de H de U com U tendendo a F de P é H de F de P. Logo, o que é que isso diz, hein? Se o limite de H de U com U tendendo a F de P é H de F de P, o que é que eu tenho? H é o quê? H é, repita. H é contínua. Muito bem, é isso mesmo. H é contínua em F de P. F de P é o número em questão, onde H é contínuo. Tá? E lembre, composição de funções contínuas é uma função contínua. Melhor dizendo, se você tem F contínua em P e G contínua em F de P, a composta é contínua em P. É o teorema análogo para a continuidade, certo? Já foi demonstrado aqui para vocês. Agora, além disso, observe o seguinte, ó. Além disso, então isso aqui diz que a função H é contínua em F de P. Além disso, você tem a seguinte coisa, ó. Você concorda que se eu olhar H de U como sendo isso para todo U diferente de F de P, você vai ter o seguinte. Quem vai ser G de U menos G de F de P? Vai ser quem? Vai ser H de U vezes U menos F de P. Concorda comigo? H de U, né?